Acho que quando você domina as regras, as exceções são naturais. Uma vez que você sabe tudo que é certo, você se permite cometer exceções. Eu vou conversar com Fábio Arruda. Eu adoro conversar com Fábio Arruda, me divirto muito e aprendo muito. E é muito bom ter você aqui. Muito obrigada. E eu também adoro esses nossos papos, justamente porque a informalidade é que eu acho a essência, né? Eu vou na corrente contrária, Leda. E com você é gostoso, porque você já está na corrente contrária, então eu entro no teu barco e vamos juntos. Vamos lá. Vem cá, vamos começar pelo último acontecimento da sua vida. O que você aguentou a Fazenda de novo? Pois é, foi uma loucura. Você sabe que eu acho que para mim é o maior case da minha vida foi ter voltado. Quando eles fizeram o convite, tanto que a Fazenda, a nova chance. Eu falei, agora eu estou preparado. Eu cheguei a dizer para mim mesmo, vou ficar até o final e vou ganhar 1,5 milhão. Eu devia estar sob efeito de barbitúricos, eu devia estar muito louco. Porque assim, foi tremendo, não é que foi difícil, foi tremendo. Foi uma coisa assustadora. Eu acho que esses 8 anos de intervalo foi muito tempo. Entre a primeira vez que você foi agora... Eu participei da primeira Fazenda. Eu sou praticamente um sutiã, né? O primeiro, você nunca esquece, eu participei da primeira Fazenda, participei dessa primeira nova edição. E assim, esses 8 anos fizeram muita diferença, sabe? Eu acho que a história de você dizer, a gente amadurece, vai ficando mais tolerante. Não vai, não vai. Vai ficando com mais manias, vai ficando com mais restrições quanto ao outro. Mas é bom. Teve uma coisa que foi boa, que foi, naquele convívio, eu me permitir não gostar, querer, não querer, sem a menor preocupação. Eu tive com o Porchat recentemente, e aí eu falei uma coisa que é verdade. As pessoas entram numa trip, mas você sair na terceira eliminação. Gente, tem que ter a primeira, a segunda, a terceira, é um reality show. Você não pode, não é que nem elevador americano que não tem o 13º andar e eles acreditam que não existe o 13º. Existe, na pavimentação, se você contar, tem o 13º. Não tem para americano ver. Então, assim, tem que ter o primeiro eliminado, o segundo, o terceiro. Então, eu achei ótimo. Se eu tivesse sido o primeiro, não teria achado ruim também. Terceiro já foi muito. E você chegou a perder a paciência? Pois é, você sabe que, na realidade, teve uma cena lá que a moça, a Minerato, ela numa discussão, eu só pedi para falar baixo, as pessoas falavam muito alto, as luzes são muito brancas, tem muitos avisos sonoros o tempo inteiro, tem um pouco de... para te irritar também, né? Não, e tem um pouco de campo de concentração na história, assim, muito aviso, sabe? Tudo era proibido, então tinha sempre um aviso sonoro dizendo, é proibido falar. Então se eu dissesse, eu fui ao programa uma vez da Leda Nagel, é proibido falar o nome de pessoas conhecidas, sempre precedido de um estrondo sonoro, então era muito tenso tudo. E aí ela voltou, fez uma comemoração qualquer, né? Eu só falei, fala baixo, para de gritar, vocês falam muito alto, aquilo era enervante. E ela me deu uma menção de me dar uma cabeçada. Enlouqueci, foi uma gritaria. E aí o Mion botou muito isso, porque ficou engraçado. Eu não falei um palavrão, assim, não ia xingá-la de palavrão nenhum, também não era o caso. Mas saíram umas coisas, falavam, você é uma rampeira, olha o que eu tirei. Você é uma desclassificada. Eu não saí da minha casa para levar a cabeçada de uma qualquer. Como se de uma não qualquer eu poderia levar, quer dizer, sabe assim? Como não levar de uma qualquer e posso levar de uma... Rainha Elizabeth quer me dar uma cabeçada? Pode, você não, sabe assim? Mas foi uma coisa... Mas isso é porque estava tudo muito tenso. Então no dia seguinte ela pediu desculpas e tudo passou. Você percebe que as relações humanas, elas vão ficando muito malucas, né? E as pessoas têm uma expectativa da gente. Eu, por exemplo, por lidar com etiqueta, por ter os 5 livros escritos, e as pessoas acham que elas imaginam que eu sou um ser que não tenho situações normais, que eu não perco a paciência, que eu não me irrito, que eu eventualmente não vou ter acidentes de percurso. Elas ficam nessa coisa. Então, assim, o fato que eu perdi a paciência também com ela, deixou ela mais assustada ainda. Porque aí a coisa ficou gigantesca. Mas você sabia que não ia dar certo desde o começo, não sabia? Pois é, não. Essa vez teve confinamento antes. Confinamento é um sequestro. Sequestro dá certo para alguém? Fora o sequestrador que sai com o resgate. Se não sair com o resgate, não deu certo para ninguém. Sequestro é muito chato. Então a gente ficou preso num quarto de hotel. O fato de você ficar antes, uns dias confinado... A gente confina boi antes do abate. Confinar pessoas é uma coisa muito tensa. Então ali eu percebi que, sabe, aí eu olho a cena, Leda, tem umas coisas divertidas, eu me vejo todos os dias. Eu todos os dias estava lá de culote,
bota de montaria, echarpes, assim, indo cuidar dos escargots. É tão surreal. É uma coisa, Kafka gostaria muito, ele teria gostado muito da minha participação, porque eu olhando hoje, quando eu assisto umas coisas, eu falo, é surreal. Parece que é uma coisa, um personagem, assim, eu andando de echarpes, como se eu estivesse, assim, num aras imaginário, numa Punta del Este de 1800. Eu não sei o que eu bolei ali, indo cuidar de escargots. Aí eu cuidava dos escargots. Você sabia cuidar de escargot? Aprendi, eu sabia comer muito, que eu adoro, inclusive, adoro. Mas aí os escargots... Você sabia comer, adoro. Não sabia cuidar. E aí os escargots deram cria, procriaram muito e tal. Aí eu já me achei o pai dos escargots, o senhor dos escargots. Uma coisa assim. Então foi na medida, foi ótimo. No total deu 1 mês. E ok. 1 mês lá? 1 mês no total, entre o confinamento. Eu saí na 3ª semana, mas com o confinamento prévio. Deu 1 mês. E aí deu 1 mês. Então, foi mais do que a medida. 1 mês na Europa, eu já volto correndo para casa, morrendo de vontade de voltar para casa, de ver as coisas. Isso na Europa, bem, hein? Bem. Imagina lá. Quer dizer, é diferente, né? Então, por isso que eu digo, essa história de dizer, você vai ficando mais leniente. Não vai, não. Você vai ficando mais com as suas restrições, elas ficam mais acentuadas. E você acha que a idade tem a ver com isso? Totalmente. Com a falta de paciência? Totalmente, mas você também se permite mais, né? Você consegue se permitir, com a idade, não ser obrigado a tudo ser festa, não ser obrigado a achar graça em tudo, né? Porque tem gente que é muito bozo, né? Tem gente que tem uma vida boziana, assim, que tá sempre assim, tá pronta para rir de qualquer coisa. Porque acha que tal pessoa é engraçada. Você já deve ter passado por isso. Tem pessoas, os humoristas dizem muito isso. Que é muito chato, em certos momentos, você ser humorista, que as pessoas já estão prontas para dar uma gargalhada de qualquer coisa, num velório, em qualquer lugar. Os humoristas são engraçados na vida real, né? Porque todo mundo tem todos os momentos na vida, né? Então, assim, eu acho que com a idade é bacana isso, né? De você poder não ser obrigado a se encaixar nas coisas. Aí você admite que você tem limitações, você admite que você gosta de tais coisas, que você não gosta de outras. Por exemplo, eu definitivamente faço o que eu gosto. Então eu lido com etiqueta, boas maneiras, faço as minhas palestras e eu detesto falta de educação. Então se eu tenho algum preconceito, tenho um brutal contra a falta de educação. Eu tenho horror à falta de educação. Acho muito feio quem é mal educado, acho muito feio quem come feio, principalmente se você teve o acesso, né? Se você não sabe, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Mas você não precisa morrer ignorando. As pessoas têm a obrigação de melhorar. É uma obrigação. Eu acho que você tem que acordar todos os dias com a expectativa de ir dormir melhor do que você acordou. Senão não tem lógica. Não pode ser. Se você entrar Olha, eu vou entrar até na física da vida. Será que a vida é só isso? É só você passar o tempo? É só as horas correrem? Não pode ser só isso. Porque senão não teria lógica, senão obrigatoriamente uma pessoa de 80 seria muito melhor do que uma de 40, e nem sempre são. Tem que ser com conteúdo, você tem que... Agora, essa coisa de aprender etiqueta, porque a gente tem um certo preconceito, né, quando você vai falar assim, etiqueta, frescura. Etiqueta, frescura, e não é verdade. De maneira nenhuma. Etiqueta, na verdade, é respeitar o espaço do outro, né? Quando você bota a música aos berros na sua casa, você faz com que eu, que estou na minha, e não gosto daquele som, escute. Você sabe que eu vi Isso é uma falta de educação. E eu vi uma postagem tua recente, que eu acompanho sempre, de obras que você estava tendo aqui em São Paulo num horário absurdo. Então isso é falta de ética. A etiqueta é a ética, é a pequena ética. Então, você colocar e transferir isso para todas as situações do seu dia, você percebe que a vida fica mais agradável. Né? E aí, é claro, aí você tem as gentilezas, você tem as sutilezas, isso deixa a vida muito mais suave, né? A vida fica assim, uma propaganda de margarina, fica mais gostosa. Fica mais leve, as pessoas, sabe, se tratam melhor. Você quer ver uma coisa que me incomoda muito? Elevador. O elevador abre, a pessoa que está do lado de fora entra, feito um furacão. Não espera saírem, é o princípio básico. E aí, voltamos à física, hoje eu estou físico. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então você, pela física, tem que deixar algum espaço sair para você entrar. Quando você vai com o seu carro numa vaga de estacionamento, você tem que esperar o outro sair, porque você não pode parar em cima daquele carro. E as pessoas às vezes esquecem disso. Mochila também me irrita muito. As pessoas... mas a mochila... O que eu adoro na mochila? A mochila, para muitas pessoas, a mochila não faz parte dela. A mochila é um item à parte, é uma coisa que rolou. Então ela se esquece daquilo e ela sai batendo. Bolsa de mulher, bolsa grande. Sabe, entenda que o seu eu, a sua bolsa faz parte.
Eu digo muito que eu me incomodo com maridos, por exemplo, que querem fazer aquela coisinha sweet de carregar a bolsa de mulher em shopping. Tenho vontade de bater nesses maridos. Essa fulana não é capaz de carregar a própria bolsa, então não saia com esta bolsa. Porque aquele homem gigante com aquela bolsinha rosinha, é assim, aquilo faz parte do espaço feminino. Deixa ela carregar, porque ela sabe o que tem dentro. Inclusive a carteira dele. Né? Porque vai ter a carteira dele, vai ter tudo isso, mas todo aquele ritual de parar a qualquer momento para tirar aquela bolsa e obstruir uma situação, é muito mais prático se ela dominar. Se você se domina, se dominar o acessório que você está usando, aquilo, se você conversar com o teu visual, você fica muito mais à vontade. Não há elegância sem conforto. As pessoas não podem ser elegantes se elas não estiverem adequadas a todas as situações. Então, se você vai de salto agulha num casamento na praia, seu salto-agulha pode ser o Louboutin que você quiser, não estará adequado ao lugar. Isso é uma coisa prática. É lógico, né? É tão simples, não é? As pessoas deixam isso mais complicado. E assim, e aí eu pude perceber, né, você quando está mais perto de pessoas que se portam muito diferente de você, você nota quanto é diferente quando as pessoas comem muito feio. E lá, você sabe que até no reality, muitas vezes eles me perguntavam, por que tudo que você faz é mais bonito? Olha que percepção simpática. Ouve essa leitura. Porque realmente é feio comer feio, né? Eu olhar para alguém comer... Comer não é uma coisa bonita. Você acha bonito comer? Não, não é bonito. É prazeroso, te dá uma satisfação enorme, mas o ato de comer não é uma coisa bonita, né? Não é uma cena bucólica. Não? Sexo é bonito de ser visto, comer não é bonito de ver. Então, pelo menos, torna isso o mais agradável possível para a pessoa que está à sua frente. Né? Eu não tenho que ver todos os seus movimentos. Na frente de uma pessoa que come de boca, fala de boca cheia, ou come de boca aberta, é horrível. Chega a dar aflição mesmo, assim, dá aflição. Física. Dá, e assim, tem gente, né, eu me lembro uma vez, uma coisa formalésima, e ela era uma polonesa, na embaixada francesa, uma coisa muito formal, e ela comeu um queijo e aquele queijo morou naquele dente dela aqui da frente durante todo o jantar. O queijo foi nas entradas e o queijo não saía. Tem coisa mais aflitiva? E a gente conversando e falando e a vontade, segurando de falar queijo. Sabe assim, não, é complicado. Você quase quer ir lá e tirar o queijo. Né? Então, você tem que ter essas gentilezas. E a naturalidade. E a gente fala, Fábio. Sempre. A naturalidade. Mas se o queijo ficar no... o maior tenho uma aliado... amiga que falou para uma moça, olha, senhora, me desculpe, mas tem um verdinho no seu dente. A mulher falou, eu sei, é brócolis. Que maravilha, ela achou naturalíssimo. Mas eu acho que tudo tem que ser com naturalidade. Como é que fala? Você sabe que é gozado. Sabe o que fazem muito? Por exemplo, ainda em 2017... As pessoas, o homem sai do banheiro, se ele tiver com o zíper aberto, é como se ele estivesse fazendo um atentado violento ao pudor. As pessoas se chocam e falam, olha isso, e começam com os jeitos, uma coisa, parece que a pessoa está tendo uma síncope, um derrame, uma coisa, quando é mais simples só dizer o seu zíper está aberto. As pessoas não têm essa tranquilidade, elas falam, e dá uns tiques, umas coisas, porque não pode falar o zíper está aberto, ou senão entra o piadista, o passarinho vai voar, aí o cara fala, passarinho não, gavião, umas coisas, sabe? É uma coisa, são umas coisas tão mais fáceis, dizer o seu zíper está aberto e a pessoa fechar. E repare, quando você avisa para o homem em questão que o zíper está aberto, ele também se constrange, ele vira de costas para fechar e fecha. Fecha o zíper ali, já tá. O que tiver que ser visto já foi, não tem problema nenhum, né? É tudo com mais naturalidade. Como é que fala que a pessoa tá com verde no dente? Olha, você tá com verdinho no dente, você tá com batom, mulher, acontece muito. Eu aviso para as minhas amigas, porque eu sei que elas não vão estar satisfeitas de sair mal na foto. Você não quer sair. Ainda mais em tempos de tantas fotos e tantas selfies, você não quer sair. Então, tão natural, Leda está com... Não está, mas Leda, você está com batom no dente. Isso tudo tem que ser dito com naturalidade. Você está com um brinco só. Sabe esses pequenos acidentes do dia a dia que acontecem? Você está no seu visual, sai com um brinco só. É melhor você avisar. Você corre isso da pessoa dizer, eu sei, eu quis pôr um brinco só. Ela pode te dar essa resposta. Mas e se ela não quis, ela esqueceu? Ela vai ficar feliz porque ela vai tirar o outro. Né? Tudo isso, essa troca das gentilezas com naturalidade, mas isso é a segurança. Eu acho que quando você domina as regras, as exceções são naturais. Uma vez que você sabe tudo que é certo, você se permite cometer exceções. Mas as pessoas são, por exemplo, comer, eu acho que sabem cada vez menos por conta de comer na frente da televisão, na frente do computador. Não há dúvida. Aquele ritual de sentar à mesa, eu não estou falando daquela mesa com 35 talheres. Não, o básico. 5 copos diferentes,
Não, o básico, o normal. Um o garfo, usual da uma família. faca, um prato e um copo. Isso. Acabou. É. E um guardanapo. E um guardanapo, é fundamental. Então é fundamental. Assim, esse é o básico de todo mundo, a gente imagina que seria, né? E assim, lidar com isso, depois o resto é só o maximizar disso. E só vai aumentar em quantidade. Vai aumentar a quantidade de talheres. Mas o manuseio correto desses dois, do garfo e da faca, se eles forem seus amiguinhos, os outros também serão, sabe? O copo, o prato, não é uma briga. Tem gente que eu acho que entra pra luta. Você dá aula disso? Muito. Você sabe que eu faço muito, além das palestras pelo Brasil inteiro, eu faço muito essa consultoria pessoal. Existem pessoas que, eu acho muito legal, elas percebem que elas chegaram num patamar super bacana, financeiro, tem um sucesso profissional muito grande e elas querem se aprimorar, elas querem se comportar melhor. Então, assim, tem muita gente que morde o garfo, por exemplo, né? Tem gente que morde a fronha, mas tem gente que morde o garfo. Por que você tem que morder? Deve ser dolorido, inclusive. Eu acho que uma hora vai quebrar esse dente. As pessoas, se eu escuto audivelmente as pessoas assim, que bater aquela mordida do... Sabe? Então, as boas maneiras são mais silenciosas. As boas maneiras correm tranquilas. É um rio sereno, é um lago tranquilo. E nesses tempos de selfies e celulares, o que se faz com o celular? Porque se leva para a mesa... Você, uma série tá de... jantando e está prestando atenção, está jantando com a pessoa e está respondendo mensagem. Você sabe que uma série de coisas são adaptadas. Eu estou até fazendo a revisão do meu primeiro livro. Meu primeiro livro foi de 2003. Desde o primeiro eu tive no teu programa com eles todos. E aí, assim, várias coisas do primeiro têm que ser revistas. Por exemplo, eu tinha um capítulo inteiro nele falando sobre o ato de fumar com elegância. E fumar virou um crime inafiançável. Então, mudou. Eu dizia que jamais você atendia telefone. E a gente estava num momento em que você não colocava o celular à mesa e tudo isso, até porque, se você se lembra bem, os celulares eram blocos, eram tijolos gigantescos. Então, se todo mundo colocasse na mesa, a mesa riaria, inclusive. Né? Você fazia dança, você puxava antena de telefone, e a antena, e você fazia uma dança da chuva para catar o sinal melhor, para conseguir. E tudo isso mudou. Então, a gente tem que se adaptar. Não haveria uma elegância se as mesmas normas lá de Luís XIV, se a gente voltasse séculos atrás e quisesse que elas se mantivessem hoje. Então, tem que adaptar sim. Deixa o celular à mesa. O que eu acho que pode não precisa ter toque estridente. As pessoas utilizam ele como uma ferramenta, perfeito, mas ela não pode atrapalhar. Eu não poderia estar com você aqui agora digitando, não seria surreal? Conversando com você e eu digitando um texto, assim, tô mandando uma mensagem para uma amiga minha, outro kkkk, risos. Sabe, assim, adapta o uso do telefone para que ele faça parte da sua vida, mas que, primeiro, que ele não seja a única coisa que você tem. Tô te falando, eu não consegui ficar lá um mês sem telefone, sem o aparelho. Sem nada, sem o aparelho. Sem o aparelho. E não morri, e não aconteceu absolutamente nada, entendeu? Continuo são, minhas faculdades mentais eu ainda domino. Então a gente consegue sim ficar sem algum tempo. Então aquela loucura que às vezes você está no meio do caminho, indo para algum lugar, você volta todo para casa, porque você não pode ficar sem telefone, eventualmente você pode sim. Então dá. Quanto às fotos, o que eu acho é você sempre lembrar que a imagem de alguém, você precisa pedir para poder captar a imagem de qualquer pessoa, sempre, até por um ato de respeito. As pessoas aplicam muito isso a pessoas famosas ou pessoas que já estiveram, que são televisivas ou são midiáticas. Deveria ser para qualquer pessoa. Né? Quando você quer fazer uma selfie em algum lugar, e se tem um casal de amantes se pegando aqui atrás, ele pode não querer sair na selfie que você vai postar, principalmente se você tiver X mil seguidores. Um deles pode ser a sua cunhada, que vai contar para a sua mulher e você está lascado. Então, é importante você lembrar que, né, quando você levanta um telefone para fazer aquela imagem, você está pegando um coletivo. Muitas vezes de um restaurante, de pessoas que estão em outra vibe, que podem não querer ser fotografadas. Então procura restringir mais aos seus, faz, né, a selfie sendo só selfie mesmo, não selfie de um estádio, por exemplo. Né? Você pode não querer estar ali. Quantas pessoas nesse dia não estavam, eu não fui porque minha avó morreu. Mentira, estava lá as gargalhadas, entendeu? Com um chopão na mão. Então, você pode entregar alguém. Eu acho que é isso, é você conseguir pôr o telefone no cotidiano sem que ele invada, principalmente, o espaço do outro. É muito desagradável. Que o básico da educação, né? O que é etiqueta? É você não invadir o espaço Não do faça outro. para o outro aquilo que você não quer que façam com você. Né? Gentileza gera gentileza. E essas máximas todas podem ser batidas, mas tomara que elas sejam cada vez mais batidas e se tornem efetivamente realidade.
Porque por que é muito chato num restaurante alguém falar muito alto? Porque você não consegue conversar. Incomoda. É muito chato. Eu já mudei de lugar várias vezes em restaurante, porque e quando é mesa corporativa, eles vêm do trabalho, todos trabalham juntos e é hora do almoço. Ou é uma sexta-feira, isso E acontece se for o tal do muito, happy hour, que todo mundo já hour. fica muito happy? Happy hour, a pessoa fica muito happy. Mas não, pode ser menos happy. Não, as pessoas ficam muito eufóricas. Gritos, aí você não consegue conversar com uma pessoa que tá só você a pessoa. É uma conversa comum, usual, mas você não consegue, você não quer ficar gritando, você não consegue. Eu já não sou E muito criança. aberto. Agora, depois da lei da Dilma, das babás terem horário restrito, as crianças, nada contra a lei não, o empregado tem que ter carteira assinada, Claro. tem que respeitar o horário de trabalho, ok. Mas também o patrão tem que saber que aquela criancinha, aquela pérola dele, que ele ama de paixão, né? A mãe, o pai e tal, a avó, sobretudo as avós, são uns encantos, mas para eles, não necessariamente para todos. E levam para o restaurante sexta-noite, sábado, na hora do almoço. É bichinho de estimação Porque e filho, tem domingo muita já graça é para uma- dono, né? Então, assim, é uma coisa Porque que precisa domingo prestar já atenção. é uma coisa difícil em restaurante mesmo, né? Sempre foi. Mas Agora com essa nova lei, eu notei, e os donos de restaurante também me disseram, que às sextas à noite e aos sábados na hora do almoço, os carrinhos também cresceram, os carrinhos de bebê ficaram muito americanos. Não, né? São praticamente um conversível. bólidos, né? É uma coisa assim. Então é uma confusão no restaurante absurda, né? E o que acontece? Também, aí as pessoas, muitas vezes, esses pais, eles vão conhecer mais essa criança só nessa sexta-noite. Porque durante a semana, pouco viram e nada de atenção deram. E aí se surpreendem que é um pequeno monstro, que você tem um terrorista mirim. Claro, se você não educou, ele não vai obrigatoriamente, a tecla educado não fica no modo on, porque ele está no restaurante. Isso é o fruto de uma doutrina. É um trabalho. É um E educar trabalho. dá trabalho. Educar dá trabalho, o dizer não em casa dá trabalho. Querer dizer um não no restaurante vai ter os berros da criança, ela vai espernear. Uma criança que esperneia por qualquer coisa, no restaurante esperneará também. Principalmente porque os horários não são os mesmos. E aí você quer adaptar. Eu sempre disse isso em festa de casamento. Acho uma tortura você levar a criança para festa de casamento ou para qualquer festa se você não tiver uma programação de horário pertinente àquelas crianças. Porque elas vão ficando cansadas, logo chatas, logo muitas vezes barulhentas ou super sonolentas e ocupam as 3 cadeiras de 3 convidados, que é o bercinho da criança, ele precisa nanar. E aquela máxima, eu trouxe porque eu não tinha com quem deixar. Tinha sim, com você na sua casa, você não precisava ter vindo. Convite não é intimação, não foi um oficial de justiça que te levou um convite de casamento. Foi algum amigo, foi alguma coisa. Então, se a tua situação de vida não fecha, você pode não ir. Né? As pessoas ficam tão assim, perder uma festa. Putz, perder. É igual não. perder voto. Não, tem que votar no que vai ganhar, porque senão vou perder meu voto. Exatamente. Como? Não pode. Mas o meu candidato de partido é tal, é minha convicção, mas não vou votar nele porque ele não vai ganhar. Então eu tenho que votar em quem ganha. É muito louco É muito isso. louco, é uma lógica estranhíssima. É como a história da festa. Então, se a festa não for para ser festiva para todos, você pode não ir, né? Dá essa tranquilidade. Se pessoas mais velhas respeitam os seus horários, respeitam o horário das crianças também. Não, aí pega a criança 2 horas da manhã acordada, ela tem que ficar chata. Tem que ficar Né? chata. Porque não é o lugar dela, não é a cama dela, Não, e assim. não é a comida dela. Exatamente. Né? Dá para fazer um bifinho? Não dá. Não dá, porque assim, nós temos 300 pessoas ou X pessoas, não dá para cada um escolher um bifinho, ele gosta com miojinho, ele gosta com... Né? Eu conheço mães mais preparadas, eu já vi essa cena e fiquei fascinado. Num casamento, ela levar o miojinho, o pacote e pedir para fazer no lugar. Você acha fantástico isso ou não? Meu Deus. Você acreditar que a estrutura do buffet ou do lugar pode parar para esquentar o miojinho da sua criança. É que ele só come isso. Então por que ele está aqui? Ele não poderia, ele teria que estar na jaulinha dele, você joga na jaulinha dele o miojinho, ele vai comer com a embalagem, tudo, não tem problema, não precisa nem cozinhar. Sabe, assim, é muito maluco o mundo ter que se adaptar ao seu filho e não o seu filho se adaptar ao mundo. E É de um vai ter que se egoísmo. adaptar ao mundo, né? Se ele quiser viver no mundo. É de um egoísmo maluco isso. Muito louco. Eu acho que a questão da educação não é só matemática e português, né? Ela é muito mais ampla. E a etiqueta não é frescura, porque ela torna a vida mais agradável. E ela é qualidade de vida também. Você vai se lembrar de uma palavra que está super em desuso, mas era muito frequente, quando você dizia que tal pessoa tem traquejo.
O traquejo é você estar adaptado ao mundo. Então as pessoas com o tal do traquejo, elas podem ser convidadas para qualquer situação, elas vão ser novamente convidadas, porque lembre-se que o importante é você ser um convidado frequente. Convidados esporádicos existem diversos, aqueles que você convida e fala, Deus me livre, nunca mais, não quero mais. Hóspede, então, é quase uma maldição. Montezuma e o hóspede, eles amaldiçoam com a mesma proporção. Tem gente que bate a porta da sua casa e fala, Deus me livre, nunca mais, apaga a luz quando essa pessoa estiver no meu estado, eu não quero, deixa a luz apagada. Porque a pessoa foi incômoda, ela foi pesada. E os leves, você fala, essa pessoa quer estar sempre, quero convidar sempre, sabe? Tio fulano tem que estar, porque ele é muito gostoso, ele é muito bacana. E tio Beltrano não, porque ele enche sempre a cara, ele conta sempre as mesmas piadas, ou ele fica sempre depressivo. Você tem os parâmetros já definidos, né? É verdade. O paquerador, o assanhado, ele é o paquerador assanhado. Que tudo isso é ser o quê? Inconveniente. É você estar fora de conveniência. Todo mundo acha que conveniência é loja que vende coisa imposto. Não, conveniência é você estar conveniente às situações, né? Como algumas palavras têm o contexto momentâneo daquilo que você está mais habituado a ver. Muita criancinha, você perguntar conveniência, ela vai dizer que é a loja que tem no posto para comprar coisinha. Fábio, eu adoro você. Adoro o jeito e o humor que você lida com essas coisas. Mas eu acho qual é a falta de educação atual que mais te irrita? Eu acho que assim, essa invasão dos espaços, né, e dos casais, ela acontece em todas as situações e todos esses classismos exagerados hoje em dia têm me incomodado muito. Então, por exemplo, as pessoas acreditam que, porque o casal é um casal gay, o manifesto desse casal gay, por exemplo, ele tem que se lamber em público, porque ele tem esse direito, ele conquistou, porque as pessoas, é um direito conquistado, é uma assimilação, você sabe que há 10 anos era muito mais difícil, há 20 então nem se fale, ok, mas não precisa, porque um casal hétero se lambendo também é desagradável. O princípio é o mesmo. As pessoas querem impor as suas coisas, sabe? Gente se queimou sutiã nos anos 60, em nome do feminismo. Então, assim, esses exageros, eu acho que todos esses bastiões de impor ao outro aquilo que você gosta, não é obrigatório. Você pode ser um casal. E as pessoas falam assim, mas você, Fábio, as pessoas ficam muito preocupadas com a preferência do outro. Então, mas e você? Assim, a pessoa fica meio rodeando para perguntar, mas e você? Você é tipo o quê? Assim, eu sou o quê? Eu como? Taurino? Ou eu sou o quê? Né? O que você quer saber? A pessoa tem uma curiosidade embutida nessa história de, assim, mas você, assim, você é o quê? O que seria isso? Aí as pessoas criam, eu sou pan. Ser pan já define tudo, entendeu? Porque aí você é pan, você já responde tudo, você responde tudo pra pessoa, você praticamente só falta voar. Acabou. É quase um celular de última geração, você faz tudo, é isso. Então pronto, sinta-se assim. Mas você não tem a necessidade de mostrar todas as suas habilidades ou impor ao outro as suas habilidades. Não é porque você sabe plantar bananeira que você vai plantar bananeira na mesa do restaurante, para todo mundo ver que você planta bananeira. Né? Criança gosta de dar estrela. Quando ela aprende a dar estrela, ela não fica dando estrela o tempo inteiro, dando estrela, porque ela acabou de aprender. Então parece que às vezes as pessoas querem fazer isso com tudo, com as suas preferências, com as suas convicções políticas, com as suas convicções religiosas. Esse impor hoje, para mim, é a maior falta de educação. Sabe, a pessoa tem o direito de gritar ou que o evangélico não presta, ou que o evangélico presta muito, e quem não presta são esses católicos retrógrados. Gente, cada um presta a sua maneira, sei lá, e se você não concorda, não concorde. Só isso. É permitido discordar, né? Mas você pode fazer isso sem que isso se torne uma polêmica. Nesses tais happy hours, muitas vezes, você percebe que a coisa, às vezes, ela vira um campo de batalha. Sobretudo na área política atualmente. Nossa, mãe! E se fulano gosta do governador X ou do outro? Você vê, eu acho gozado, né? Pessoas que antes gostavam de alguns desses nossos políticos do cenário, foram fotografados com eles, se frequentavam, viajavam juntos, hoje execram, abominam. Essas pessoas são párias, sabe? Eu nunca imaginei que tal fulano roubasse tanto. Porque como o dinheiro dele dá em árvores, você achou que o dinheiro dele ele colhia em casa com um salário de prefeito, governador ou qualquer cargo, ele poderia ter tudo aquilo. Nunca te passou pela cabeça que a conta não fecha.
Porque as pessoas dizem isso. E as mulheres, eu adoro, as ex-mulheres que dizem, nunca podia imaginar que ele fazia isso. Não, você dormia com ele? Ou vocês moravam em continentes separados? Se você olhar o seu closet, você vai ver que não era compatível, querida. Mas não é uma coisa assim, fico chocadíssima. Elas ficam chocadas assim, será que é possível, na hora que você senta no seu helicóptero, você não pensa que esse helicóptero tem um custo? Ele custa o combustível, ele custa a manutenção, ele custa muito caro, né? Um helicóptero não é um carro popular, então é bem caro. Você devia parar para pensar que um dia alguém pagou por isso. Não, é essa história do agora o momento é de, sabe, é Lava Jato moral, é Lava Jato justo. Acho mais do que bacana a gente ter essa consciência. Mas lembra que, assim, quem tem passado, né, teu passado te condena, isso funciona. A gente sempre diz que mulheres sem passado e homens sem futuro não vão a lugar nenhum. Todos nós temos passado. Então vê se o teu passado não pode te dar um probleminha, entendeu? Explicar mais ou menos o que está rolando. Não, porque senão eu vou te processar por danos morais. Tudo agora é um processo por danos morais, por assédio. Assédio, você já percebeu que assédio compreende agora muita coisa? Muito. Tudo pode ser assédio. É muito mais amplo. Né? É muito mais amplo. Eu posso dizer que você está assediando o seu colar agora, por exemplo. Você está mexendo muito nele, você está assediando o seu colar. Ele pode me processar. Tudo vira assédio. Tudo vira assédio. Então, há um exagero, né? Muito grande. Assim, se o chefe diz, olha, gente, hoje eu preciso desse documento, desse negócio pronto até às 5 da tarde. Assédio. Ele está me obrigando. Gente, ele paga, essa empresa paga o seu salário para que você cumpra tais metas. Se a meta é até às 5 da tarde, ele não está assediando nada. Hoje em dia tudo tem que ser com muito jeitinho, as pessoas têm um medo, né? Você quase pede assim para uma funcionária em casa, fulana, por favor, se não, olha, um cafezinho, se puder, hein? Assim, a hora que você quiser também, não leve isso tão a sério. Ou se você nem quiser trazer café também, não tem problema. Para! Não é uma relação de trabalho? Não tem nada demais você falar, fulano, só fale com educação. Só coloque o por favor, o muito obrigado, com licença, nesse seu discurso, mas pode pedir sim. Porque se a gente ficar nessa, você já pensou? Você com medo de pedir pra moça que passa a sua roupa, pra ela passar a sua roupa, começa a ficar meio maluco isso. Começa a ficar entorta geral, né? A gente já tá torto demais. Demais. Eu tô morrendo de vontade de comer tal coisa, mas eu não sei se eu peço pra cozinheira fazer ou não, que ela pode achar que eu tô exigindo demais. Você não tá exigindo nada. Se você estiver pedindo fazer um feijãozinho, é exigir muito da cozinheira? Sabe, assim, calma, vamos deixar as coisas como elas são, né? Vamos organizar isso, né? Que pode funcionar dessa maneira. Pode. E funciona até bem. Muito. Eu acho que todas as relações bem definidas funcionam. Se isso funciona nos casamentos, todo mundo pergunta, por que tal casamento não deu certo? A relação, provavelmente, as regras, alguém parou de cumprir a regra daquele jogo. É aquela história do que é combinado não é caro. Alguém parou de cumprir. Como é que fulano é casada com Beltrano? Dentro do acordo deles deve dar certo, deve funcionar. Na hora que parar de funcionar... acaba. Mas o meu casamento não deu certo. Deve ter dado durante X tempo. Se você foi casado por 5 anos, por 5 meses, durou e deu certo durante 5 meses, depois deixou de dar. É que hoje, como tem a facilidade, antigamente pegava mal separar, né? Fulana é separada. Hoje em dia, há tanto tempo isso não existe mais. Hoje em dia é mais preocupante você dizer, fulana é casada há anos e com o mesmo, sabe? Ai, muito obrigada, adoro conversar com você sempre. Eu também gosto muito e eu acho que assim, o bacana, e você leva muito isso, você sempre levou nas tuas entrevistas ao longo de todos esses anos, naturalidade, né, Leda? Eu acho que se as pessoas colocarem mais naturalidade no mundo, o mundo fica mais gostoso, o mundo fica mais real e naturalidade pode e deve ter educação. Embuta na sua naturalidade, no seu jeitinho, as pessoas, é o meu jeito de ser, sabe? Essa coisa Momento Gabriela. Momento Gabriela, nascer assim, crescer assim, né? Mas dentro disso, nasça, cresça e seja uma Gabriela legal de conviver, uma Gabriela que a gente goste, uma Gabriela que dê prazer. Eu tô cada vez mais nessa filosofia, eu quero aquilo e aqueles que me dão prazer. E aí a gente tem algumas regrinhas para isso, a gente combina, você pode se encaixar, pode não querer se encaixar, aí a gente segue caminhos separados, mas a vida é só isso. É só a gente conseguir entender esse jogo de sims e nãos que sejam bons para aquele grupo. Funcionando, isso é viver em sociedade. Obrigadíssimo. Adorei. Quanto a você, obrigada pro Fábio, obrigado para você por estar nos assistindo, dá um like aí, curte, faz aquelas coisas todas, espalha para os amigos, não é? Conta para todo mundo da sua rua, da sua praça, da sua vida. E aperta o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Valeu!